Amados irmãos da doutrina espírita, fiéis trabalhadores de Jesus. Hoje nós abordaremos o tema que Lucas nos traz em seu Evangelho no capítulo 9, versículo 62. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esta mensagem, no início, ela parece de fácil entendimento. Ninguém que está trabalhando e olha para trás, fica preocupado com as coisas, pode ser apto para o reino de Deus, ser apto a viver no reino de Deus. Mas nós vamos aqui compreender o contexto que Jesus nos falou desta mensagem. Então nós temos que voltar nos versículos de Lucas, lá no versículo 57, quando Jesus estava retornando para Jerusalém, ele pediu que os seus fossem na frente para preparar uma hospedagem. E quando eles iam pelo caminho, disse-lhe um homem: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm covis, têm covas, têm local para dormir, para viver, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui a primeira mensagem de Jesus, a primeira atenção de Jesus. Quer me seguir? Venha. Mas eu não tenho nada, eu não tenho onde reclinar a cabeça. E continua outro dizendo a Jesus, e Jesus disse aos demais: Segue-me. Ao que um respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus deixa a segunda mensagem, a segunda atenção, o segundo ensinamento. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro que estava com Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. É quando Jesus responde, e é o nosso estudo de hoje. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então nós podemos observar nesta frase de Lucas, dentro do seu contexto, nós temos ali no trabalho o arado. O que é o arado? É um instrumento que serve para lavrar o solo, revolvendo a terra com o objetivo de descompactá-la e assim viabilizar um melhor desenvolvimento das raízes das plantas. O arado também expõe o solo à ação do sol, traz à tona o que estava debaixo, revolto no interior. Também melhora a infiltração da água no solo e a aeração, além de permitir a mistura de nutrientes. Então veja, o arado, ele revolve, ele pega o que está em cima, coloca para baixo, pega o que está embaixo, traz para cima, não importa se a terra é compactada, se a terra é dura, se ela tem tocos, se ela tem espinhos, se ela tem raízes. Então o arado prepara essa terra, faz ela ficar revolta, transforma, mexe com tudo. E na frase também nós podemos perceber ao seu final que ele fala alguém que está apto ao reino de Deus. O que é apto? É que possui capacidade natural. Capacidade natural é aquela capacidade que pertence ou é referente à natureza, já vem conosco. Mas também a capacidade que é adquirida para realizar algo. Quem é habilitado é capaz. Então, ótimo. Vamos ver agora sobre o reino de Deus, um pouco mais a respeito deste reino. Para isso eu busquei no Evangelho de Mateus, duas partes do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 19. Naquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Em uma outra passagem, no capítulo 7, no versículo 21, Mateus também nos fala: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Então, nessa passagem de Mateus, no seu Evangelho, dá a conotação, o entendimento de que o reino de Deus é um local definido. Mas é necessário aqui, nesse momento, que nós façamos uma observação do momento temporal, para entendermos esta conotação de local, porque salta aos olhos esta conotação de local. Pois à época, a crença do povo, a crença dos hebreus era qual? A terra prometida, uma terra sem escravidão, aspiração de liberdade. Então é por isso que o Evangelho nos fala e dá a conotação de local, porque era o que eles desejavam, deixar a escravidão, a liberdade, uma terra prometida. E nós também podemos perceber que o povo da época de Jesus era formado basicamente de agricultores, pescadores, religiosos e escravos. Os trabalhadores, agricultores e pescadores, religiosos englobando todos eles, não importa. E os escravos, que eram o quê? Escravos dos senadores, escravos dos imperadores, dos governadores. E também nós vamos lembrar que Jesus, assim, as suas parábolas, os seus ensinamentos, tinham como base para esclarecimentos vários elementos encontrados em abundância junto àquele povo. Era preciso um linguajar nativo, local, de costumes tradicionais, para que eles pudessem compreender, entender a mensagem do Nazareno. E pensando aqui, quem numa primeira leitura de um texto, seja qual for o texto, numa leitura assim superficial, inicial, obteve clareza da lição? Só mesmo à medida que nós vamos nos esforçando nessa mesma lição, é que ela vai se entregando ao entendimento. E isso acontece precisamente com o Evangelho de Jesus. É preciso insistir, é preciso dedicar, esforçar para obtermos os entendimentos que vão tocar o coração. E agora nós vamos observar, ainda sobre o tema o reino de Deus, observações, algumas mensagens que constam no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 1 do Evangelho, Eu não vim destruir a lei, no tópico O Espiritismo. O Espiritismo é, portanto, obra do Cristo que o preside. Assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Olha que interessante. A regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Aqui já não temos mais a conotação de local. Está dizendo que está preparando o reino sobre a terra. Mas eu penso comigo, eu aprendi na doutrina espírita que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então como? Como o reino de Deus se apresentará e estará sobre a terra? Uma outra passagem é do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo inteiro, que tem como título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha a diferença. Ninguém pode ver o reino de Deus. Então, neste capítulo, ele vai tratar sobre ressurreição e reencarnação. Os laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. E na parte das instruções dos espíritos, os limites da encarnação e necessidade da encarnação. Então, ver o reino de Deus, ele está se estabelecendo sobre a terra. Então, eu entendo que, assim, diante da evolução espiritual que é constante, todos nós estamos sob o seu jugo invariavelmente, sob o jugo da evolução espiritual, etapa por etapa. E esta evolução é adquirida também pelo processo da reencarnação. Começamos agora a ter um outro entendimento a respeito do reino de Deus,
aprimoramento moral, progresso, evolução espiritual, que é possível pelas veias e vias das existências reencarnatórias. Podemos entender que o reino de Deus é a meta de todo o caminho espiritual. Nós vamos convergir para isso, criar na criatura humana ou dentro dela, dentro do seu coração, uma comunhão, uma interação plena, profunda com o Criador, com o Pai, com Deus. Essa interação permitirá alcançar um estado de esperança, um estado assim de confiança, de serenidade, de harmonia, um estado de paz, de fé, de amor. Essa a grandeza e a grande proposta do Evangelho de Jesus, pois o Mestre afirma, dizendo a Hanan, antes de começar o seu apostolado: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Vamos olhar por um outro prisma a mensagem escrita por Lucas e entender assim um pouco mais o ensinamento de Jesus. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós temos aqui alguns elementos para estudo. Então, quem está com a mão arada, quem está trabalhando? Então, nós temos ali o local de trabalho, o solo, o local de trabalho. Nós temos o arado, que é a ferramenta, aquela que vai abrindo a veia da terra. Nós temos, ligado ao arado, nós temos o animal e nós temos também o homem. Então, veja, 4 elementos: solo, arado, animal e homem. Sobre o solo, é o local onde somos chamados a agir, onde vou colher o resultado das experiências, local onde vou semear para colher os frutos da evolução. Nessa representação, podemos dizer que o solo pode ser o meu lar, o solo pode ser o meu coração, o solo pode ser o meu trabalho profissional, o solo pode ser o trabalho assistencial, o solo pode ser o centro espírita. O solo será o local onde eu estiver atuando, onde eu tenho que trabalhar para colher os tesouros do meu esforço. Quando eu falo de solo, eu lembro lá no item 5 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parábola do semeador. A parábola faz referência a 4 tipos de solo: o solo impermeável, o solo pedregoso, o solo espinhoso e o solo fértil. A respeito do outro tema, o arado. Na Palestina, à época de Jesus, o arado era um instrumento de madeira, que uma parte do arado, uma parte pontiaguda, descia até o solo. Era a parte que ia rasgando o solo, abrindo a linha de plantação que receberia sementes. Uma outra parte o homem assegurava com a sua mão esquerda. Era assim um gancho, uma base que ele conseguia segurar firme o arado, porque ele tinha que dar alinhamento para que aquelas linhas que eram feitas ficassem certinhas e paralelas umas às outras. E em sua mão direita ou na outra mão uma vara, um bastão, que ele estimulava os animais, para que os animais seguissem trabalhando, caminhando, fazendo o seu trabalho. Sobre o animal, geralmente era utilizado 2 animais que puxavam o arado. Sobre estes animais vai uma peça de madeira também, uma peça chamada canga ou jugo, e essa peça ela continua ligada ao arado. Então esse jugo que vai sobre os animais é que vai orientar os animais para que eles permaneçam no caminho de aragem. Eles vão obedecer o caminho que vem do homem por esse jugo. Podemos dizer também que o animal representa a força bruta, a força motriz que impulsiona, estimula a realização do trabalho, sob o jugo da vontade do trabalhador.
Desta forma, se não houver controle sobre os animais, mantendo-os focados na realização do trabalho, eles podem pôr tudo a perder se não forem limitados e orientados pela vontade firme do homem. É preciso conjugar a força motriz dos animais com a orientação da vontade e da disciplina. E os espíritos fazem referências sobre o tema a vontade, o tema a paixão, melhor dizendo, à força do animal. Então ele faz uma referência da paixão, do desejo do homem à força do animal. O que me lembra a questão 907 do Evangelho, a questão 907 e 908 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, a 907, o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? E a resposta é muito clara da espiritualidade, não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. E na pergunta 908, ainda sobre o tema, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas e se tornam más? As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando o animal governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta no prejuízo qualquer para vós ou para outro. Então, sobre esse tema que o Livro dos Espíritos nos falou, o desejo, as paixões, os Espíritos fizeram assim uma referência, é como um cavalo, ou seja, a força motriz da animalidade, a força do instinto, do desejo que existe em nós. O problema está quando o corcel, o cavalo, passa a governar. Quando ele é governado, a paixão é a imensa força de realização do ser humano. Mas quando a paixão governa, isso é muito perigoso, geralmente acaba assim no abismo, nos direcionando por um abismo, gerando muitos danos ao homem. Então não é ruim a paixão em nós, ela é necessária, ela que nos impulsiona. E até depois, nas explicações de Kardec, fala que a paixão decuplica, assim, transforma-se em 10, impulsiona 10 vezes a nossa vontade, a nossa força. Olha que interessante. Mas desde que governado as paixões. Sobre o homem, nós podemos dizer claramente que é ele quem coordena o arado, quem dá a orientação, quem sabe os limites das suas realizações, sendo o único responsável por tudo que é feito no arado, que é feito pelo arado e pelos animais. O homem é responsável por suas ações e pelas suas realizações de progresso moral e intelectual. Então, feita essa identificação, nós temos agora sim personagens animados que antes, numa leitura inicial da mensagem de Lucas, nós não tínhamos, não estava sendo considerado antes. E é interessante perceber que é este ambiente simples da natureza do plantar, do semear, que Jesus quer nos conduzir. E arar a terra envolve cuidados que vamos precisar ter para o resultado ser positivo. Um fator importante que Jesus quer ressaltar na lição é que o processo de construção do reino não é simples. Demanda muito foco, muita atenção. Porque se você desviar um pouquinho o seu olhar para trás, os animais podem desviar e passar assim para o lado, passar por cima da linha anterior, destruir o que tinha sido feito e prejudicar todo o trabalho que está sendo realizado. Precisamos de algumas habilidades fundamentais para arar, para construir esse reino.
é o que o Mestre Jesus quer nos ensinar. Porque o bom orador, ele sabe que ele precisa de conhecimento, ele precisa de destreza, ele precisa de habilidades. Desta forma, a primeira condição para ser um bom orador é habilidade. Como conseguir essas habilidades? Com prática, com perseverança, com continuidade em algo que se está fazendo. Ninguém se torna bom e hábil em fazer uma coisa se não perseverar, se não se dedicar. Tem que ter disciplina a continuar fazendo qualquer coisa até aprender e ser bom naquilo que se comprometeu a fazer, não importa o que seja. Nas competições das Olimpíadas, eu acompanhava os resultados, principalmente os resultados. E eu pude perceber ali quantos décimos, centésimos de segundo separaram atletas da medalha de ouro, de prata ou do recorde mundial. Centésimos de segundo. O quanto é exigido dos atletas de perseverança e de habilidade para manter-se em alto nível e serem competitivos. Quanto de continuidade, de perseverança, de compromisso diário com aquela ação para que ele consiga realmente resultados positivos. Aqueles centésimos de segundos. Falando de conquistas que dizem respeito ao nosso espírito, à nossa ascensão espiritual, quanto a ser exigido? Quanto devemos continuar? Quanto devemos investir para alcançar? Estamos falando de conquistas para a eternidade. Quanto não exigirá de nós de destreza, de perseverança, de amor? Percebem agora o que a lição de Jesus diz ao nosso coração? Emmanuel, no livro Rumo Certo, na mensagem chamada Autoaprimoramento, ensina que cultura é a soma de lições infinitamente repetitivas no tempo. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Resultado de experiências incomensuravelmente, que não podem ser medidas, sem condições de ser medidas. Resumindo esta mensagem de Emmanuel, eu posso dizer: fazer e refazer sempre até aprender. A habilidade de amar, a habilidade de perdoar é continuidade no exercício de fazê-lo até aprender, quantas vezes forem necessárias. No início, com muito esforço, e depois perceber que a cada exercício fica mais fácil, vai ficando mais fácil, ficando espontâneo, até se tornar uma virtude divina. A segunda condição para ser um bom orador: concentração. Um problema da humanidade hoje é a imensa dificuldade de concentrar. Quem trabalha com pessoas que estão muito antenadas percebe claramente o que a tecnologia mal utilizada está gerando. Dificuldade de concentrar, dificuldade de memorizar, dificuldade de ler um texto. As pessoas estão tendo dificuldades em ler textos de alguns parágrafos. Entender o que leu, então nem pensar. Nós não estamos conseguindo focar a mente no estudo. A nossa mente está assim num turbilhão com excesso de informações. E o que é pior, desconexas. Informações desconexas. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Frações de várias informações bagunçadas. E isso influencia o nosso entendimento e o nosso dia a dia. Uma terceira condição para ser um bom orador: atenção. Para nós espíritas conhecemos como vigilância.
estarmos atentos com as mudanças repentinas das circunstâncias da vida, por menor que ela seja. Muitas vezes somos levados a cometer atos impensados pelo impulso. Podemos assim comprometer todo um trabalho de anos de preparação numa resposta impensada. Um momento de irritação pode fazer você falar uma palavra que vai prejudicar uma relação, até uma encarnação inteira. Irritação no trânsito, por exemplo, é o que nós estamos inseridos, não importa em que local vivemos. Essa irritação no trânsito é que nos leva a cometer um acidente, uma tragédia, uma loucura, algo impensado que vai precisar ser corrigido depois com muitas lágrimas. Uma simples irritação no trânsito. Eu sei o quanto é difícil arar, trabalhar um solo. Sei o quanto demanda empenho, esforço, sacrifício, suor, trabalho. O quanto demanda de nós concentração, atenção, dedicação. Jesus fala à porta da consciência que se eu não estou muito focado naquilo que eu estou fazendo, o projeto, o trabalho estará prejudicado. O olhar para trás. A construção do reino em nós não acontecerá se ficarmos presos a uma culpa, se ficarmos presos ao passado, se ficarmos presos a algo que aconteceu lá atrás. Por isso é que Jesus disse: quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Se ocorrer de olhar para trás, que seja por alguns instantes, e que seja para aprender com aquilo que aconteceu, um olhar sobre o fato. Em seguida, imediatamente, olhar para frente e seguir adiante, pois o arado nos aguarda. É lá na frente que a linha da construção do reino nos aguarda. Novamente, Emmanuel nos fala no livro Ceifa de Luz, numa mensagem chamada Apelo de Sempre. Ele deixa, assim, um presente para a reflexão sobre o passado, dizendo: o passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda, de vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Olha que interessante. Eu até pensei, se hoje Jesus viesse trazer esse ensinamento nos dias de hoje, quais os elementos, quais os exemplos, o que ele poderia utilizar para nos ensinar? E vejo interessante a questão do carro. Nós temos vias, nós temos ali as faixas. Se você está em sua faixa e está toda hora olhando o retrovisor, olhando para trás, o que vai acontecer com esse carro? Ele pode bater em um carro na frente, causar um acidente. Se você mudar de faixa, causará um acidente, estragará o arado, estragará as linhas de produção, os sulcos para semear. Então é por isso que Emmanuel fala: olha, que seja breve e rápido para aprender e volte imediatamente a atenção para o futuro. Lá à frente é o que nos interessa. E nós temos que estar muito atentos, porque para trabalhar, para arar, é preciso estar com atenção total, focado para o que nós estamos fazendo. Para finalizarmos, eu vou voltar agora a falar sobre os tipos de solos. Eu ouvi de um agrônomo há algum tempo e achei muito interessante. Ele disse claramente: todo solo pode ser corrigido para produzir, para ser semeado, qualquer tipo de solo. Nós não fazemos hoje, no dia a dia, porque é muito caro.
Financeiramente é muito caro preparar um solo para produzir. Mas ele afirmou, todo solo ele pode ser corrigido. Então, para isso, lembra dos solos que a parábola do semeador fala a respeito? O solo impermeável, o solo espinhoso, o solo pedregoso. Para torná-lo fértil, o que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar o adubo da esperança. Nós podemos utilizar para corrigir esse solo o fertilizante da fé. Nós podemos utilizar a água do esforço. E quando nós transformarmos esse solo em um solo fértil, nós podemos plantar a semente do amor. André Luiz, Emmanuel e tantos outros espíritos esclarecidos, espíritos superiores, nos orientam a investirmos tempo, perseverança, dedicação, disciplina no estudo dessas lições, porque é só dedicando-se arduamente, com paciência, com esforço, que a porta do entendimento vai se abrir. Inicialmente esse entendimento ele é devagar, é verdade, mas com o esforço contínuo, diário, ela vai se abrindo, ela vai se rendendo e se oferecendo a todos nós a compreensão, o entendimento. O Evangelho é, sobretudo, algo que se destina a trabalhar o nosso sentimento, a evocar em nós aquilo que há de melhor no nosso coração. Aquilo que estava guardado, esquecido, adormecido, negligenciado. Lembrando-nos o Evangelho do quanto existe por germinar em nós, por ser trabalhado. Para entender Jesus, é preciso, primeiramente, sentir Jesus, sentir o seu Evangelho. E esta é a chave para construirmos dentro de nós o reino de Deus. E eu quero deixar com vocês uma fala de um palestrante espírita, o Arthur Valadares, que eu achei assim interessante e é a verdade. Quando nós falamos de trabalhar com Cristo, de seguir Jesus, de viver Jesus, nós sabemos que começar é sempre fácil. É um impulso. Nós começamos com todo empenho, com toda vontade. Começar é sempre fácil. Continuar com Jesus, quando os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições se apresentam, é difícil. Continuar com Jesus é difícil. Agora, concluir a tarefa com Jesus, sair da encarnação como alguém que concluiu a tarefa, raríssimos. Raríssimos. Raríssimos de nós conseguem. Mas essa é uma virtude essencial para nós. No capítulo 20 do Evangelho, na mensagem Missão dos Espíritas, lá diz: a terra está pronta, o arado, o solo está pronto. Ide e arai, cultivai o Evangelho no coração dos homens. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe sempre.